episódio vem na sequência do episódio publicado na passada semana, em que eu trouxe aqui um pouquinho, voltei a trazer aqui algumas tendências que você não pode ignorar se quer manter a sua empresa competitiva. São tendências que já tenho apresentado aqui, mas nunca é demais voltar a enfatizá-las, voltar a lembrá-las, até porque, conforme eu assinalei no episódio anterior, há vários estudos que vêm corroborar a necessidade de que esta mensagem continue a ser passada, porque muitas empresas ainda não estão a trabalhar em torno de trazerem para as suas estratégias, trazerem para o seio das suas empresas e daquilo que é o seu modelo de negócio estas tendências e outras, mas eu trouxe aqui, na semana passada falei de 2 tendências, hoje vou aqui falar de 3 tendências e por isso é algo que eu convido a ficar a assistir. Espero que já tenha visto o anterior episódio, se não viu, depois no final vá lá ver, porque eu acho que tem aqui indicações importantes para, sobretudo, obviamente, para aquelas empresas que ainda não despertaram, ainda não têm na sua estratégia as tendências que aqui estou a trazer. Portanto, fique comigo até ao final. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir. Este aqui é a parte 2 do episódio que iniciámos, da temática que iniciámos na passada semana, que é as tendências que não pode ignorar se quer manter a sua empresa competitiva. O meu nome é Ana Rola, sou consultora de gestão há mais de 15 anos e a minha missão é ajudar empresários e empreendedores a criarem projetos e estratégias focadas na competitividade das suas empresas, no crescimento dos seus resultados e, naturalmente, também ajudá-las a implementar boas práticas de gestão. E neste Pode Competir, para quem não costuma e que caiu aqui pela primeira vez, neste Pode Competir eu procuro trazer temáticas que têm também este objetivo, que é passar a si, passar a quem me ouve, passar àqueles que são os meus seguidores e outros que possa alcançar aqui no YouTube, trazer, portanto, conteúdos focados na competitividade das empresas, na forma como as empresas podem trabalhar para se tornar mais competitivas e melhorarem e aumentarem os seus resultados e os seus lucros, que é tudo que os empresários querem. E por isso, hoje, como eu disse já, e sem grandes delongas, portanto vamos avançar para o episódio. Hoje, eu no anterior episódio falei de 2 tendências que vou só aqui dizer quais foram, depois, caso não tenha visto, fica aqui comigo até ao final e depois, numa outra ocasião, poderá revisitar, porque os episódios ficam sempre todos aqui gravados. E as tendências que eu falei na passada semana foram a da digitalização e uma outra foi a da inteligência artificial. Portanto, mais uma vez não vou aqui alongar, não vou aqui voltar a resumir, porque senão acabamos por estender sem necessidade nenhuma, porque está lá o conteúdo para você ver. E se viu, por favor, dê-me esse feedback. Eu peço sempre esse feedback, porque também é importante para mim. Eu estou aqui a fazer isto de forma totalmente gratuita e por isso gostava sim de ter o vosso feedback em relação àquilo que está aqui a ser feito, se faz sentido, se você está a gostar, que tipo de conteúdos gostaria também de ver aqui abordados e, portanto, dê-me esse feedback para eu também continuar aqui, me estimular a mim a continuar aqui, a fazer chegar isto a mais empresários e, naturalmente, também corresponder cada vez mais às expectativas de quem me ouve e de quem me segue por aqui, porque o objetivo, como eu disse, é ajudá-lo a si e, naturalmente, quanto mais alinhados os conteúdos estiverem com aquelas que são as suas dificuldades, naturalmente tirará maior proveito daquilo que é este conteúdo. Bom, e sem mais delongas, vamos então hoje para 3 tendências que eu quero abordar, que eu quero mais uma vez enfatizar que são tendências que você não pode ignorar, que já têm sido amplamente documentadas, faladas, portanto fazem parte até dos racionais e daquilo que são as diretrizes
que vem através dos fundos comunitários, daquilo que são as candidaturas. Porquê? Porque também esses fundos, também essas candidaturas têm como objetivo promover a competitividade das empresas. E, portanto, obviamente, aquilo que são os seus objetivos estão alinhados com estas tendências que, sim, vão robustecer a competitividade das empresas. E, portanto, conforme eu disse, eu falei daquelas duas e hoje vamos continuar e digamos que uma terceira tendência, porque isto é uma parte 2, portanto eu falei de duas, uma terceira tendência que eu quero aqui trazer para si é a questão da sustentabilidade ambiental e eficiência energética. E eu já fiz, e isto tem sido muito difundido, até também do ponto de vista até dos órgãos da comunicação social, todas as estratégias que a própria União Europeia tem seguido, regulamentações que de forma crescente estão a começar a surgir e muitas empresas até, depende obviamente das empresas, mas muitas empresas até já estão a implementar, mas muitas vezes mais em modo de reação àquilo que são as regulamentações, as obrigações que são obrigadas a introduzir para cumprir a lei e não numa ótica de estratégia, de uma estratégia concertada, equilibrada, com foco nos seus resultados, trazer, portanto, esta dimensão da sustentabilidade ambiental e da eficiência energética. E este é um tema muito mais amplo, que você poderia ver, é também abordado quando falamos do ESG, que é uma outra tendência que eu já fiz aqui um episódio sobre isso, que hoje já é de aplicação obrigatória naquilo que são as empresas cotadas e grandes empresas também já têm exigências que ainda não chegaram às PMEs, mas são sinais de que gradualmente a regulamentação irá evoluir nesse sentido. Mas o ESG é muito mais amplo do que apenas a dimensão da sustentabilidade ambiental, que está lá também incorporada, e desta questão também que está alinhada com a sustentabilidade ambiental, que é relacionada com a eficiência energética, mas também isto vem emanar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também, entre muitos outros, está também esta vertente da eficiência energética e sustentabilidade ambiental. E por isso, por muitíssimas razões, é muito importante que as empresas comecem a introduzir isto nas suas empresas, não numa ótica de reação, mas numa ótica de estratégia. Ou seja, anteciparem-se a determinados movimentos, anteciparem-se a determinadas regulamentações, e isso só é feito com estratégia. Porque tudo isso, numa primeira fase, e nós identificamos que em muitas empresas onde isto está a ser feito a conta-gotas, outras não, já têm muito desperto a sua estratégia para esta dimensão, porque ela traz muitos benefícios do ponto de vista da redução de custos. Numa primeira fase há todo um investimento, há alterações de processos, há todo um conjunto de dinâmicas que têm que mudar dentro da empresa. Mas no curto, médio e longo prazo, isto traz muitos benefícios do ponto de vista da redução de custos para a empresa. Mas não só, traz um pilar que é muito importante e hoje nós vemos, é importante aqui dizer, que surgem de forma crescente movimentos, incluindo até após a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, em que ele negou tudo isto e negou a necessidade de nós termos energias mais limpas e tudo que certamente acompanha a comunicação social, ouviu por aí. E também há já movimentos negacionistas, aqui também na Europa, muito mais por sentido de oportunidade, de oportunismo até político e económico, e não propriamente com esta razoabilidade do ambiente. Mas discussões à parte, porque vai sempre haver argumentos de um lado e do outro, não há mundos perfeitos, não há
porque sim, é discutível, porque ainda hoje agora se diz que é discutível, porque se vamos para os veículos elétricos, as baterias de lítio também são altamente poluentes, portanto, não quero entrar nessa discussão aqui, nem sequer estaria habilitada para entrar numa discussão tão ampla em que fala digamos, não é de tecnologia, está a falhar o termo, fala de dimensões e de métricas e de impactos, portanto, de uma determinada ação gera um determinado resultado em termos de CO2 e etc, que não é a minha área, não é? Portanto, deixar aquilo que a quem é dessa área a debater, portanto, essas dinâmicas. O que é facto, e é isso que as empresas não podem ignorar, é que a União Europeia, que é onde você opera, porque está em Portugal, mesmo quando veio esse movimento de Donald Trump de recuo e de rasgar os tratados e de não cumprir as metas que estavam estabelecidas e etc., a União Europeia manteve-se, mesmo que cada vez está mais, eu não digo sozinha, mas há muitos países realmente a rasgar, portanto, este acordo para a sustentabilidade ambiental, e a União Europeia mantém-se firme e veio afirmar isso mesmo quando Donald Trump até veio dizer que não, que isto era tudo falso e que não havia nenhum problema no meio ambiente e etc. Mas a União Europeia manteve-se firme e há sinais, quer seja pelas próprias diretivas que eles vão enviando para fora, que vão ser dadas a conhecer ao público, de que a União Europeia mantém a sua estratégia em termos de trabalharmos em torno das emissões zero. Não sabemos se alguma vez lá chegaremos, mas portanto haver este equilíbrio, haver portanto o cuidar do planeta, e isso mantém-se. E assim como há regulamentações obrigatórias já para as grandes empresas, também há sinais de que gradualmente, portanto, por isso daí o difundir desta informação, daí o colocar nos fundos europeus, portanto, a obrigatoriedade de cumprir determinadas premissas para se conseguir ter o apoio. Isso é para quê? Para começar a pôr as PMEs a gradualmente introduzirem nas suas estratégias esta dimensão ambiental antes mesmo que ela se torne obrigatória, onde obviamente as PMEs teriam muito mais dificuldade de se adaptar. E por isso, por maioria de razão, eu sempre digo aqui, uma empresa, para que tenha o controlo da sua competitividade, tem que se antecipar a determinados movimentos e a determinadas regulamentações que possam vir de um qualquer organismo público e estatal. E, portanto, aqui o que eu digo é que comece a olhar para esta dimensão, não só porque ela traz grandes benefícios à empresa do ponto de vista de redução de custos, como é, por exemplo, a utilização dos painéis fotovoltaicos, a substituição de equipamentos por equipamentos muito mais eficientes do ponto de vista de consumo energético, quer seja por medidas que é substituição de equipamentos, mas não só, medidas em termos de produção e da utilização, redução do consumo de papel, que também está alicerçada à própria digitalização, à diminuição do número de impressões em papel, ou seja, toda uma dinâmica em termos de processos que podem reduzir desperdícios, podem reduzir desperdícios aqui, por exemplo, de matérias-primas ou de matérias utilizadas, quer seja por via da redução dos custos energéticos, quer seja por via da redução do consumo de materiais, por haver um melhor aproveitamento dos materiais, quer seja por via daquilo que nós, e também já falei aqui, já fiz um episódio sobre isso, da economia circular, em que se reutiliza determinados desperdícios ou matérias-primas que entretanto se transformaram em produto acabado, e haver um aproveitamento daquilo que são
desperdícios, estoques não vendidos, estoques parados e voltar a colocar aquela matéria, transformá-la em nova matéria-prima e ela entrar novamente num ciclo produtivo para gerar novos produtos. Portanto, há muitas formas de você trazer para a sua estratégia esta dimensão, portanto, da sustentabilidade ambiental e de eficiência energética. E, portanto, no episódio hoje não versa exatamente por falar de várias, estou aqui a dar exemplos amplos para pô-la a si a refletir sobre aquilo que pode fazer sentido dentro da sua empresa que introduza esta dimensão. Porque, para além de ser facto que ela está nas orientações da União Europeia e que virá a seu tempo a cada vez ser mais exigível do ponto de vista regulamentar, como já foi o caso das embalagens, como já foi o caso de uma série de premissas que as empresas hoje estão obrigadas a cumprir. Outro lado que não pode ser descurado, e este não pode mesmo, porque a regulamentação você pode até ir empurrando com a barriga até que a regulamentação o obriga a fazer, não é o cenário desejável, mas é um cenário possível. Mas há uma outra dimensão que é muito importante, que é a dimensão do próprio consumidor, das próprias exigências do cliente. E essas aí, você não tem controle sobre elas. Ou seja, você pode querer negar, você pode querer negar que o consumidor está a exigir isso, pode querer eventualmente manter tudo na mesma, na expectativa de que o seu cliente não vai estar atento a isso. Portanto, você pode, aqui sempre que falamos de gestão e de qualquer planeamento, estão sempre decisões por trás. Você é livre de tomar as decisões que entender adequadas para a sua empresa. Porém, ignorar aquilo que é a expectativa e as exigências crescentes dos clientes relacionadas com esta dimensão da sustentabilidade ambiental é dar um tiro no próprio pé. É comprometer no médio e longo prazo a manutenção da competitividade da sua empresa face a concorrentes que estão já a introduzir esta dimensão dentro das suas empresas. Porque você poderá agora estar desse lado a perguntar: mas o consumidor, eu posso dizer que tenho isto ou tenho aquilo, e o consumidor, na verdade, nem sabe se tem ou não. Ou uma outra realidade, que mas o meu produto é um tipo de produto que o público, quem o recebe, até porque eu trabalho, por exemplo, nós temos várias indústrias que trabalham para outras indústrias e, portanto, não há aquela dimensão do embalamento e dos símbolos, não é? Que nós vemos muito nas embalagens, por exemplo, às vezes do supermercado, e não só, com aquele símbolozinho do ecossustentável, portanto, do verde, do amigo do ambiente. Portanto, todas essas dimensões não são passadas através do produto. E há muitos setores que sim, que enfrentam isto. Então é muito importante que no posicionamento que tem, em termos de marketing, em termos de comercialização, essa mensagem seja passada para o seu público comprador. E em muitas empresas isso passa, por exemplo, por pensar em fazer certificações que visam exatamente obter certificações relacionadas com estas políticas ambientais. Portanto, há inúmeras, depois também há umas que são adaptadas a um setor, outras que são mais genéricas, mas há as certificações relacionadas com esta dimensão da sustentabilidade ambiental e do ser ecossustentável, de toda esta dimensão que estamos a falar aqui. E aí, mais uma vez eu digo, convido a si, enquanto empresário, a fazer essa reflexão de o que é que faz sentido, mas não descurar que o comportamento do consumidor está a mudar. Há vários estudos que já corroboram essa tendência e, portanto, ainda que você no imediato possa não estar a sentir, você não pode correr o risco de outros concorrentes que fazem a mesma coisa ou algo muito similar ao que você faz,
já estarem a fazer isso, já estarem a passar essa imagem e o consumidor, subitamente, o preço é o mesmo, etc., mas eles têm esta preocupação ambiental, talvez você possa perder clientes por essa via. Portanto, esta era a primeira questão que eu queria aqui salientar, porque sim, há vários estudos que já demonstram que isto traz enormes benefícios às empresas. E, portanto, ao reduzir custos, ao melhorar a atratividade dos seus produtos perante os seus clientes, a empresa estará a gerar um potencial de crescimento e de melhoria dos seus resultados e dos seus lucros. E assim fecho esta tendência. Como eu digo, eu tenho episódios de ESG, tenho episódios focados também na economia circular, tenho outros episódios onde eu sempre enfatizo esta dimensão, até por uma questão de boa gestão e o foco na tal competitividade das empresas. Outra tendência que eu agora vou em seguida trazer é a automatização. Esta está em algumas das dimensões ligada à inteligência artificial, mas não só, não é? Como a própria palavra diz, pode não haver uma inteligência artificial generativa introduzida nas máquinas, mas é tudo aquilo que permite automatizar processos. E isto pode passar por processos produtivos, por processos de relação com os clientes, por processos de relação com os fornecedores, por processos administrativos, por processos em termos de marketing, vendas. Portanto, todas as áreas subjacentes a qualquer negócio são suscetíveis de sofrer melhorias, de se fazer um diagnóstico de necessidades e oportunidade de melhorias que visem a automatização de processos para que a empresa se torne mais eficiente. E ao tornar-se mais eficiente, vai ser mais produtiva, vai gerar mais resultado com menores custos, e isso é também uma dimensão crítica do ponto de vista da competitividade das empresas. Porquê? Porque ela não é de agora. Aliás, a maior parte das tendências que aqui falo não são de agora. Eu acho que a mais recente talvez seja esta dimensão da inteligência artificial que eu falei no anterior episódio, da inteligência artificial generativa, porque ela não estava tão acessível a todos, não estava tão acessível a várias áreas dentro da mesma empresa, dentro da empresa, e por isso talvez seja a mais recente, mas todas as outras já têm, como eu disse no início do episódio, sido enfatizadas, já há vários documentos acerca disso, vários comunicados, regulamentações, mas aqui é você que tem que se preocupar com isto, porque é possível fazer as coisas de forma à moda antiga, como se costuma dizer, mas isso, a seu tempo, vai fazer com que a sua empresa não consiga oferecer um produto, ter uma relação qualidade-preço tão boa como a da sua concorrência, que porventura já está a automatizar os processos. Outra realidade, na própria relação com o cliente, o facto de já haver muitos mecanismos automatizados, várias empresas já estarem a fazer isso, o que é que isso vai fazer no comportamento do consumidor? Ele vai se tornar muito mais exigente em relação à velocidade da resposta, em relação ao tempo que ele demora, por exemplo, a ter a sua encomenda pronta e entregue. Ele vai ser muito mais exigente do ponto de vista de quando faz uma pergunta, a rapidez com que lhe é dada uma resposta. E tudo isto só é possível se as duas uma, ou você aumenta as equipas para acompanhar aquilo que processos automáticos fazem, em termos de velocidade, de eficácia, portanto, até de velocidade de produção, e isso vai fazer com que o seu custo aumente imenso, ou você caminha para a automatização e faz tudo isto com custos mais reduzidos. E outra situação que eu quero aqui salientar para que
quem ainda não está tão desperto para esta realidade, nós vivemos no mercado global, estamos a sofrer os desafios das tarifas e destas guerras comerciais que estão a aumentar, mas o mundo não para, as empresas não param. E hoje em dia já há empresas totalmente automatizadas na China. A China está muitos passos à frente nessa dimensão, porque a China é sem dúvida hoje o maior produtor mundial da maior parte das coisas e, portanto, ou seja, está a automatizar fábricas inteiras que até eu já vi partilhas, já vi documentários onde são apresentadas fábricas totalmente robotizadas, que faz com que nem sequer a energia, não é energia elétrica, é as luzes da fábrica tenham que estar ligadas. A energia está ligada para as máquinas poderem operar, mas até aí eles conseguem, portanto, reduzir os custos. E também, outro sinal, a própria Amazon, que ainda que não tenha automatizado tudo, também foi público, até porque isso foi muito polémico, porque gerou muitos expedimentos, que foi a questão da automatização daquilo que é o armazém de expedição das encomendas. E, portanto, isto é uma tendência que muitas empresas já estão, como eu digo, totalmente automatizadas, mas há muitas que ainda não estão. Portanto, ou seja, há uma oportunidade ainda que vai muito a tempo de começar a cuidar destes processos. Porém, se continuar a adiar, se continuar a empurrar para a frente, faço mais além, porque neste momento o investimento é muito alto e eu não consigo estar a alocar dinheiro para uma automatização, quando até está tudo a funcionar, eu continuo a vender, eu continuo a produzir bem, eu continuo a ter encomendas. A questão é, até quando? Daqui a 3 anos estará a ter, ou tem expectativa com a evolução que nós vemos no mercado, de continuar a ter essas encomendas e essa capacidade competitiva? É sobre isto você tem que refletir quando toma uma decisão estratégica. Se eu não fizer isto agora, daqui a 2 anos como é que eu estarei? E como é que potencialmente poderão estar os meus concorrentes? Será que eu me manterei competitivo ou competitiva? Portanto, tome isto em atenção e não descure esta também importante tendência. Eu diria que talvez esta seja das tendências a que as empresas já estão mais despertas, mas mais no setor produtivo do que noutras dimensões da empresa. Ok? Portanto, fique desperto para fazer eventualmente um diagnóstico aí na sua empresa para identificar oportunidades de melhoria por via da automatização. E por fim, uma última tendência que quero trazer aqui é a questão da customização e ou personalização da experiência do cliente. E cada vez mais, esta é uma tendência em muitos setores mais difícil de construir, porque sim, envolve muitas vezes uma alteração até do modelo de negócio, mas é também uma tendência em grande crescimento. E o que é isto da customização e ou personalização da experiência do cliente? É, como o próprio nome diz, sobretudo a segunda palavra, acho que torna claro, é a sua oferta ser cada vez mais direcionada para a pessoa, o indivíduo, e não para um público que todos têm que ter a mesma solução. Isto não quer dizer que não haja o produto base, mas permitir ao cliente customizar coisas, por exemplo, como cores, características, materiais, o tipo, portanto, de material já disse que vai ser utilizado, o tipo de acessórios, até às vezes o tipo de embalagem, portanto, isto depois depende também do setor. Tudo isto, esta possibilidade
possibilidade, dar esta possibilidade ao cliente de ele dizer, ok, isto é o produto base, e depois você pode customizar ou personalizar estes itens. E o cliente faz essa seleção. Ou então, também por via, portanto, eu digo isto, depende muito do setor, por isso é que eu posto e ou personalização, porque muitas vezes você não consegue customizar as características do produto, dado o setor em que você está. Você até pode estar num setor meramente comercial, em que você vende produtos de fabricantes e, portanto, está num setor comercial e, portanto, o seu trabalho é vender, é promover, é apresentar ao seu cliente aquilo que você vende. Mas aí, o que é que então você tem que pensar? Em toda a experiência do cliente. E essa experiência do cliente ser personalizada. Ou seja, você conhecer muito bem o seu cliente e dar-lhe indicações em função daquilo que você já sabe que são os gostos dele, fazer sugestões antecipadas para que ele tenha acesso àquilo que você sabe que muito provavelmente ele gostaria de ter. E se você fizer esse trabalho personalizado de atenção para com aquele cliente, isso não só vai ser bem acolhido, porque ele sente-se acarinhado, ele não se sente um número, ele sente que é alguém para a sua empresa e muito provavelmente o cliente até vai comprar aquilo que você está a sugerir, porque você sabe que aquilo vai suprir uma necessidade ou um desejo que ele tem em relação àquilo que você está a oferecer. E, portanto, esta personalização também pode ser feita por via das embalagens, destas sugestões, daquilo que, das próprias condições às vezes comerciais, ou seja, qual é o foco aqui? É pôr o cliente na frente de tudo, ou seja, eu quero que o meu cliente tenha uma experiência absurda com aquilo que é aquilo que eu ofereço a ele, aquilo que eu convido o meu cliente, e eu tenho a certeza que ele vai ficar satisfeito, porque isto vai mesmo de encontro àquilo que ele quer. E eu aqui posso lhe dar um exemplo, que é um cliente nosso que tem um produto altamente customizado, é na indústria de calçado, e o produto é altamente customizado, em que o cliente pode dizer o tipo de material que quer. É evidente que há sempre um produto padrão, mas ele depois no site ele pode escolher, ele pode fazer configurações, ou seja, há uma série de tipificações que ele consegue fazer e aquilo sai à sua medida, ao seu gosto. E há muitas empresas já a fazer isto muito bem. E isto faz com que você até possa ter 2 patamares de preços, 2 ou 3 ou até mais, ter uma escada de diferenciação em função do nível de customização. Ou seja, você não vai pôr num produto muito barato um nível de customização muito alto, senão não lhe vai compensar. Mas você pode ter uma escada de valor que, quanto mais customizado é o produto, você também vai cobrar um valor em consonância com essa realidade. E, portanto, mais uma vez você poderá estar aí a aumentar o valor acrescentado da sua oferta, e ao aumentar o valor acrescentado da sua oferta, você não só aumenta o grau de satisfação dos seus clientes, e muito provavelmente eles vão continuar a comprar a si, como vai também gerar crescimento dos seus resultados, aumento dos seus lucros, o aumento das suas margens, o aumento do valor acrescentado. Portanto, muitos indicadores que servem para medir este impacto em termos de resultados que a sua empresa poderá ter ao planear, ao dedicar-se, ao criar um modelo de negócio que pense numa forma de customizar a oferta ou personalizar a oferta ou experiência do cliente, porque muitas vezes, como eu disse, só para relembrar e fechar, não está apenas assente no produto, é toda a experiência que o cliente tem consigo, desde o momento que inicia o processo de seleção e de compra até que recebe o produto.
ok? Portanto, produto ou serviço. Eu também às vezes esqueço-me de referir e tenho receio. Produto ou serviço. É sempre produto num sentido mais amplo. E com isto, fecho estas tendências com estes 2 episódios que a sua empresa não pode ignorar. Evidentemente que depois há outras tendências, há muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas aqui também digo, estas eu digo que são pilares fundamentais. Se a sua empresa ainda não está a pensar nisto estrategicamente, está a ficar para trás. E você tem que pensar nisto estrategicamente. Isto vai impactar muito o futuro dos negócios. Se você quer que a sua empresa se mantenha no mercado, sólida e com competitividade, é o momento de começar a traçar planos para que isso aconteça com estratégia e não por força de uma qualquer regulamentação ou do mercado. Perdeu os clientes porque eles foram para outro, depois vai ter que correr atrás do prejuízo. E você sabe com toda a certeza, como empresário, que correr atrás do prejuízo é muito mais difícil do que antecipar, não é? E tentar que esses clientes se mantenham consigo de forma sólida. Se gostou deste conteúdo, se achou útil, se isto despertou para, ok, eu realmente tenho que começar a planear, comente comigo, deixa aí, olha, eu já estou a implementar isto, mas olha, realmente estou muito atrasado na implementação de uma outra tendência. Portanto, dê-me a conhecer as suas dúvidas, aquilo que são também já as suas vitórias, que eu vou gostar de saber, para haver também aqui alguma interação. Eu faço sempre este convite e continuarei aqui, mesmo que você decida não partilhar essa sua experiência. Portanto, desejo-lhe tudo bom, bons negócios e até ao próximo episódio.